Boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula a respeito das máscaras que nós adquirimos desde a nossa infância para lidar com as dores que nós tivemos lá na nossa infância, né? Quero agradecer a presença daqueles que estão aqui pelo Instagram e aqueles que vão assistir a aula dentro da área de membros do curso Resgate da Sobrecarga. Nós estamos agora nesse período tratando sobre o livro Jesus Não Chamou Você para Isso, esse livro aqui, que é o meu livro, né, que eu lancei há pouco tempo. E o capítulo 3 do livro, eu falo a respeito das máscaras que nós aprendemos a usar desde a nossa infância e que nos levam muitas vezes a transtornos emocionais, nos levam ao esgotamento, que foi o que eu sofri, né? Foi o burnout, é o esgotamento emocional. Então, no livro eu trato sobre isso, eu explico de forma mais detalhada. Aqui eu vou tentar dar uma resumida, uma pincelada geral, porque eu não quero que passe assim de 35 minutos, 40 minutos no máximo de aula, né? Depois, para quem está no meu grupo exclusivo no WhatsApp, se você não está no grupo, você pode ir em qualquer publicação minha lá no feed e comenta a palavra grupo ou a palavra curso, que eu envio para você lá no seu direct o link de acesso para o grupo exclusivo no WhatsApp, ok? Porque lá no grupo eu vou colocar um e-book a respeito desse assunto que a gente vai tratar hoje. E lá no grupo, eu sempre coloco material de apoio das aulas, você fica sabendo em primeira mão aí das informações, né, do Formando Vida Plena. Então lá eu vou colocar o restante do material para você entender um pouco mais a respeito desse tema, tá? Eu tenho um outro livro, vou pegar aqui, e no final também eu vou recomendar uma jornada de autodescoberta, vou falar de novo sobre ele depois, e aí eu coloco também lá no grupo a recomendação do livro, tá? Se você tiver papel e caneta, é bem importante, porque é um assunto bem complexo, e qualquer dúvida você pode colocar aqui nos comentários, eu vou tentar sanar a dúvida na hora, se eu não conseguir, aí depois você pode me chamar no direct, mandar mensagem, enfim, a gente vai conversando, ok? Então, o tema de hoje, como eu já falei, né, é as máscaras que nós aprendemos a usar desde a nossa infância. Eu já dei uma explicação, assim, bem por alto, bem resumida semana passada, quando a gente concluiu a aula, a respeito da personalidade. Dentro do meio cristão, é muito comum a gente ouvir falar sobre os temperamentos, né? Que é uma linha aí de autoconhecimento, uma ferramenta que algumas pessoas usam. Gente, só vou tirar esse vaso, tá bem esquisito, né? Esse vaso aqui atrás de mim. Ainda ficou, mas vamos lá. E aí, eu expliquei para você que desde a nossa infância, desde a nossa concepção, nós vamos adquirindo características, nós vamos adquirindo alguns padrões de comportamento e, principalmente no meio cristão, se usa muito essa ferramenta de autoconhecimento, que são os temperamentos, né? Talvez você já ouviu falar sobre os temperamentos, tem até um livro chamado, né, Temperamentos Transformados, tá? Porém, contudo, todavia, eu preciso dizer para você que o temperamento ele é apenas um pedacinho, uma gota em um oceano de tudo que nós somos, né? Então fica muito difícil você desenvolver um trabalho de autoconhecimento a partir dos temperamentos. O temperamento, para você entender, é como se fosse um termômetro. É a maneira como você reage, a temperatura das suas reações, né? Então, tem pessoas que são mais quentes, tem pessoas que são mais frias. Então, a partir disso, você vai ter reações diferentes, com temperaturas diferentes. Então, quem dá esse
toque da temperatura é o temperamento. Ele é mais ligado ao nosso fator biológico, tá? Então, para você entender, quando nós nascemos com o nosso temperamento já, porque ele é já, né, uma questão biológica. Nós nascemos com uma predisposição genética, ou seja, características dos seus pais. Essas características você pode ter uma predisposição também, né, para essas questões de características, de padrão de comportamento. Porém, o que mais vai influenciar os seus comportamentos, o que mais vai influenciar a maneira como você reage, o que mais vai influenciar seus padrões de pensamentos, o que mais vai influenciar emoções que você acessa de forma privilegiada, não é o temperamento, é a sua personalidade que foi construída a partir da sua história de vida, ok? Então vamos lá. A nossa personalidade, quem nós somos, né? Nosso ser completo, ele está conectado entre o nosso temperamento, a nossa predisposição genética e a nossa história de vida, sendo que a nossa história de vida é o fator mais predominante para que nós venhamos a desenvolver certas características. É o fator mais determinante para que nós venhamos a ter certas tendências comportamentais. Tá? Então, essa questão dos comportamentos, essa questão das nossas características, elas estão mais relacionadas com a nossa história de vida do que o nosso temperamento. Tá? Então, isso aqui é muito importante ficar bem claro para você entender que quando você entra num caminho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, né, para o autodesenvolvimento, quando você começa um trabalho de autoconhecimento, na minha concepção, o trabalho mais efetivo vai ser a partir da identificação da sua personalidade, tá? Muitas pessoas, como eu já falei, eu não quero desmerecer essa ferramenta dos temperamentos, mas o temperamento ele só vai te mostrar a temperatura que você usa para reagir. A personalidade não. A personalidade ela é mais ampla, ela é mais completa. Ela vai te mostrar a motivação por trás de seus comportamentos, por que você faz o que faz, né? A personalidade vai te mostrar a dor lá da criança interior ferida. O que é essa dor da criança interior ferida? São memórias feridas que você tem desde a sua infância e que ficaram cravadas ali na sua memória emocional, que ficaram cravadas no seu inconsciente. Até uma seguidora perguntou para mim essa semana, né, lá na caixinha de perguntas, se nós devemos acessar memórias da infância para tratar de questões relacionadas à exaustão mental ou emocional. Eu dei uma resposta lá, né? E vou publicar o Reels com essa resposta e vou falar aqui para vocês. Muitos profissionais eles vão tratar das questões de transtornos emocionais sem olhar para o passado, sem acessar essas memórias de infância, tá? E é válido também ele vai dar resultado, porque senão não iria existir essas abordagens, né? Mas a minha opinião é que um trabalho de autoconhecimento ele vai prevenir para que você não tenha futuras recaídas, né? Talvez você chegou aí num transtorno emocional, depressão, ansiedade, um esgotamento físico, emocional. Você vai lidar com isso, você vai tratar esses transtornos, mas se você não souber por que você chegou à exaustão, por que você chegou a um transtorno emocional,
se você não souber qual foi a raiz que te levou a isso, muito provavelmente você vai ter novos episódios, porque isso é um sabotador na sua vida. Assim como você caiu nessa armadilha, né, que levou você aí ao esgotamento, à depressão, à ansiedade, você vai inevitavelmente cair nessas armadilhas novamente. Então, a meu ver, a minha opinião, é muito importante para que você não volte a ter transtornos emocionais, ou pelo menos não tão severos como você se encontra hoje, é bem importante fazer esse trabalho de autoconhecimento e olhar para a sua história de vida, tá? No livro, ali no capítulo 3, eu vou explicar, né, mais detalhado, eu falo ali que desde a nossa concepção, tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós tivemos de experiências, principalmente até os 7 anos de idade, isso vai ficando cravado na nossa memória emocional. E o ser humano, ele nasce com necessidades emocionais, né? As principais necessidades é de amor, de amparo, de valorização. Então, desde a nossa concepção, né, ali a partir do nosso nascimento, nós temos essas necessidades emocionais e os nossos pais são os principais, né, que vão suprir essas necessidades. Eles vão ser os principais responsáveis por suprir as nossas necessidades emocionais. Só que os nossos pais, eles também são pessoas feridas, falhas, né? Eles também são pessoas que não vão ter a condição de suprir de forma adequada todas as nossas necessidades emocionais. Nenhum ser humano, na verdade, tem a capacidade de suprir todas as necessidades emocionais dos seus filhos. Sempre vai haver um dano, sempre vai haver uma falta, sempre vai haver algo que faltou, né? E a partir do momento que falta uma necessidade emocional que nós temos, nós vamos criando estratégias, mecanismos de defesa, nós vamos adquirindo características para ter essas necessidades emocionais supridas. Parece que está meio confuso aqui o negócio, mas eu vou dar alguns exemplos aqui para você e vai ficar mais claro. Mas o que precisa ficar entendido até o momento é que nós nascemos com necessidades emocionais, os nossos pais são os principais responsáveis por suprir essas necessidades. Porém, pelo fato dos nossos pais não serem pessoas falhas e também serem pessoas que não tiveram suas necessidades emocionais supridas adequadamente, eles também não vão conseguir suprir adequadamente as nossas necessidades emocionais. E aí a gente vai aprendendo alguns padrões de comportamento para ter o amor, a valorização e o amparo daqueles que estão à nossa volta. Ok? Ficou entendido até aqui? Então, por que isso é importante? Porque até os 7 anos de idade, nós formamos a nossa personalidade, tá? Então, é fato que até os 7 anos de idade, nós vamos adquirindo características, nós vamos adquirindo aí alguns padrões de comportamento que vão construindo a nossa personalidade, quem nós somos, como nós vamos lidar com a vida, a maneira como nós vamos enxergar a vida, né? Tudo isso é construído principalmente até os 7 anos de idade. E aí vai se cristalizando até mais ou menos uns 13 anos, né? E aí a gente leva para toda a nossa vida. E aí você pode me perguntar, tá, então, se eu tive adquirir uma personalidade lá na infância, né? Adquirir um padrão de comportamento, eu não consigo mudar isso nunca mais? Consegue, né? Você consegue flexibilizar padrões rígidos da sua personalidade, tá? Mas você não deixa de ser quem você é, porque a personalidade é o que você é. São as características que você adquiriu, os padrões que você adquiriu, tá? Então, não tem como você ser uma pessoa diferente. Isso
A sua história de vida construiu quem você é, ok? Então, nós não podemos mudar a nossa personalidade, mas nós podemos entender como a nossa personalidade funciona e diminuir esses padrões rígidos que a personalidade carrega. E aí a gente consegue viver uma vida muito mais leve, com muito mais qualidade de vida. A gente consegue entender, né, esses padrões que nós temos. Aqui a Vanessa, né, diz que acabou de descobrir que ela é bipolar, né, que é um transtorno de personalidade. Aí, mesmo que você tenha um transtorno de personalidade, você tem uma personalidade principal que você adquiriu lá na sua infância, tá? E essas características você leva para a sua vida adulta. Por conta de algumas questões, você vai desenvolvendo, né, alguns transtornos que pode levar à bipolaridade, a transtornos, né, de personalidade, enfim, transtornos de humor. Porém, a gente não pode negar que nós temos uma personalidade e essa personalidade foi adquirida a partir da nossa história de vida, tá? E aí, por que que isso é importante? Porque o que levou você a um transtorno emocional foi... desculpa, é o transtorno de humor, né? Desculpa. Transtorno de personalidade e o transtorno de humor. A instabilidade emocional. É isso, né, Vanessa? Então, agora deixa eu voltar aqui, senão eu me desconcentro. O que eu estava falando? Aí a gente volta aqui para a nossa personalidade, né? Vanessa falou ali da bipolaridade, eu falando de personalidade, eu já misturei tudo e fiz um transtorno de personalidade. E aí, todas as suas características, a sua personalidade levou você também a um transtorno emocional, né? Um transtorno, por exemplo, seja ele a ansiedade, seja ele uma depressão, seja ele uma exaustão mental, uma exaustão emocional. Então, é muito importante entender as características que você adquiriu lá na sua infância, tá? E aí, qual é a ferramenta que nós podemos usar para identificar a nossa personalidade? Existem algumas ferramentas, tá? E aí, a ferramenta que é mais conhecida em todo mundo, que eu acredito que é a mais efetiva, é o Eneagrama, tá? Inclusive, tem esse livro que depois eu vou recomendar lá no meu grupo do WhatsApp. Depois eu coloco a foto dele lá e o título, ó. Tá vendo aí? Quem está na aula ali na área de membros do curso Resgate da Sobrecarga, uma jornada de autodescoberta, tá? Esse livro aqui, ele fala das personalidades com uma perspectiva cristã, ele é da editora Mundo Cristão, e ele vai falar das 9 personalidades que são identificadas dentro dessa ferramenta. Aí eu vou falar aqui de uma personalidade que é muito comum, que muitas pessoas elas se identificam nessa personalidade, que é o perfeccionista, por exemplo, né? O que é o perfeccionista? Perfeccionista é uma pessoa que lá na infância ela interpretou que o amor do pai e da mãe viriam somente quando ela fosse perfeita. Por exemplo, talvez ela tenha tido um pai muito rígido, uma mãe muito rígida, que cobrava muito lá na infância. E aí ela percebeu que ela só teria o amor do pai, o amor da mãe, quando ela fosse perfeita. E aí ela foi desenvolvendo características para ser uma pessoa extremamente perfeccionista, porque na visão dela, no seu inconsciente, ela entende que o amor, a valorização só vai vir quando ela for perfeita, quando ela fizer tudo perfeito. E aí, na fase adulta, o que vai acontecer?
ela vai continuar com esse mesmo padrão de comportamento. Ela vai querer ser sempre perfeita, ela vai sempre se cobrar, ter uma autocobrança excessiva para fazer tudo perfeito. Só que ela não percebe que isso é um padrão que foi adquirido já lá na infância. E ela acha que todo mundo é assim. Por quê? Porque é um padrão que ela já aprendeu, que cravou dentro de si lá na sua infância e que ela vive isso na sua fase adulta, né? Então, ela tem uma autoexigência muito grande. Ela não se permite errar, não se permite falhar. E isso, durante um longo período, vivendo esse excesso, um tempo muito longo, né? Isso, de alguma forma, vai levar a algum tipo de transtorno emocional, vai levar essa pessoa a algum tipo de exaustão mental, emocional. Tá? Então, esse é um exemplo bem simples, né? Nós temos também, por exemplo, uma outra personalidade, que é o ajudante, que essa pessoa, lá na infância, ela filtrou que o amor do pai e da mãe viria somente quando ela ajudasse, né? Então ela aprende esse comportamento lá na infância, que ela precisa agradar todo mundo, que ela precisa ser querida com todo mundo, que ela precisa ajudar todo mundo para então receber o amor, receber a valorização. De alguma forma, lá na infância, ela interpretou que o amor do pai e da mãe, eles viriam somente quando ela ajudasse, quando ela fosse prestativa. E aí ela vai desenvolvendo esse padrão de comportamento e na fase adulta ela é aquela pessoa que ajuda todo mundo, que não diz não para ninguém, que se sobrecarrega com compromissos, com atividades que ela não soube dizer não, né? Então esse é um padrão que ela adquiriu, que com o passar do tempo isso vai levando ela para o esgotamento. E aí tem outras personalidades, né? Essa ferramenta, ela identifica 9 personalidades. Cada personalidade vai identificar qual foi a dor daquela criança, né? No exemplo aqui do perfeccionista, qual é a dor dessa criança? É não ser amada por quem ela é. Ela só é amada quando ela é perfeita, né? Então existe uma dor. Essa pessoa, ela é perfeccionista, mas existe um motivo, existe uma motivação por trás disso, que é a dor de não ser aceita por quem ela é, que precisa sempre mostrar a perfeição, mostrar que ela é perfeita em tudo. Então, existe uma dor, existe um padrão de comportamento, existe aí toda uma emoção que ela acessa de forma privilegiada e que vai, com o tempo, levando ela a esses transtornos emocionais ou a exaustão, né? Ah, mas eu não posso mudar a minha personalidade. Como isso vai mudar, então? Você pode não mudar a sua personalidade, mas entendendo que você tem esse padrão, você consegue diminuir essa rigidez da personalidade. Pessoa que ela é perfeccionista, ela vai continuar sendo perfeccionista, mas quando ela entende que esse perfeccionismo é por conta de uma dor que ela teve lá na infância, ela começa a se policiar, começa a entender que ela não precisa ser perfeita para que as pessoas a amem. Ela não precisa ser perfeita para ser amada, para ser reconhecida. Ela pode ser quem ela é. E aí o perfeccionismo, ele vai ser um padrão para que ela continue fazendo as coisas bem feitas, com excelência, porque é uma qualidade. Mas que se tiver aí no ponto cego, se a pessoa não consegue entender esse padrão, ela vai ficar refém dessa personalidade. Ok? Deu para entender ou ficou muito confuso? É bem importante o entendimento das personalidades, porque quando você identifica a sua personalidade, você consegue identificar o padrão que levou você a um esgotamento. Como aqui no meu livro, né,
eu falo, esse aqui é o meu livro, para quem não conhece, Jesus Não Chamou Você para Isso. Nesse livro eu conto o processo de burnout que eu sofri, e uma das ferramentas que eu utilizei, um dos caminhos que eu fiz para reverter todo esse processo de esgotamento foi o estudo da minha personalidade, né? Foi a descoberta da minha personalidade, que então eu pude entender muitos padrões que eu tinha, que eu adquiri lá na infância e que me levaram ao esgotamento, ok? Gente, quem está aqui na live ficou alguma dúvida por enquanto? Posso dar continuidade? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou olhar aqui no material de apoio se eu esqueci de falar algo, mas o principal é você entender. Deixa eu só abrir aqui o meu material de apoio. O principal é você entender que desde a sua concepção, você vai adquirindo características para lidar com o ambiente em que você estava, principalmente até os 7 anos de idade. Então, para ter o amor, para ter a valorização, ou para lidar com dores que você teve na infância, você foi adquirindo características, você foi criando padrões de comportamento, mecanismos de defesa para lidar com tudo isso, principalmente até os 7 anos de idade. E a esse conjunto de características nós chamamos de personalidade. E quando você identifica sua personalidade na fase adulta, né, o ideal é que fosse já aí a partir da adolescência, quando já dá para identificar a personalidade, você entende que existe um padrão dentro de você, né? Um padrão já de comportamento, um padrão estabelecido que leva você a viver uma vida ali no excesso e que leva você muitas vezes a um esgotamento, né? Então, eu dei o exemplo de 2 personalidades, são 9 as personalidades, né? Eu dei o exemplo de 2, que é o perfeccionista e o ajudante, tá? E aí, você conhecendo a sua personalidade, você vai perceber que é quase como um quebra-cabeça que você monta sobre a sua história de vida, sobre a sua vida, sobre os seus comportamentos, sobre as suas reações. Quando você entende a sua personalidade, você passa a ter mais autocompaixão e também mais compaixão pelo outro, porque você entende que todos nós reagimos a uma dor, todos nós reagimos ao, a algo que foi construído dentro de nós lá na infância, né? Uma pessoa, por exemplo, que ela, quando não é valorizada ou quando não é amada, muitas vezes ela tem reações que a gente não consegue compreender, mas quando a gente entende sobre as personalidades, a gente começa a entender também a dor do outro e saber que o outro está reagindo daquela forma porque existe uma dor dentro dele que fez com que essa pessoa reagisse daquela maneira, né? Então, todos nós temos uma história de vida, todos nós temos uma personalidade, todos nós temos características e cada um tem uma personalidade diferente, cada um reage de maneira diferente diante de certas circunstâncias. E aí, quando a gente entende isso, nós começamos a ter relacionamentos mais saudáveis, a lidar melhor conosco e também com o próximo, com o outro, né? Saber que cada um tem características diferentes um do outro, ok? Então, o mais importante é você entender que nós adquirimos as personalidades, que nós adquirimos um padrão de comportamento, tá? Eu não vou falar de todas as personalidades, porque aí nós precisaríamos de 2 horas no mínimo. Eu tenho até, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp uma playlist que eu tenho lá no YouTube falando sobre as personalidades, tá? São 9 aulas
né? Para você ter uma noção do quanto esse tema é extenso. E essas aulas que eu tenho lá é só uma pincelada também, tá? Então, eu só queria dar uma resumida nesse assunto. Então, você que está aqui na live comigo, não esqueça de ir lá em alguma das minhas postagens lá do feed, qualquer postagem, se você escrever a palavra grupo, eu vou enviar para você o link de acesso para o meu grupo do WhatsApp, tá? Se você digitar a palavra curso, eu vou mandar um curso gratuito para você. E aí eu mando junto também o link de acesso para o grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp eu vou colocar o e-book, vou colocar a playlist sobre autoconhecimento, né, que eu tenho lá no YouTube, e vou colocar a indicação desse livro aqui, que é muito bom para você entender um pouco mais a respeito das personalidades, tá? Dentro do meu livro, também no capítulo 3, eu trato sobre esse assunto. Se você colocar lá no Google, Jesus não chamou você para isso, você vai encontrar o livro nas melhores livrarias. Tem a venda na livraria Plenitude. Ele estava por R$ 26,50, eu acho que ainda está por R$ 26,50, tá? Se você mora em Rio do Sul, eu tenho ainda 10 livros aqui comigo, que ficou aqui do lançamento presencial, e aí você pode adquirir direto comigo, não precisa pagar o frete, né? E você que é mulher cristã, se quiser também adquirir o curso Resgate da Sobrecarga, o link está lá na minha bio, é o único link que está lá, tá? O Resgate da Sobrecarga para mulheres cristãs que querem se aprofundar nesse tema a respeito da sobrecarga, os malefícios da sobrecarga, quais doenças que podem ser desenvolvidas em função da sobrecarga. Também ali nesse curso eu vou dar orientações para você. Alice, eu já te mando. Você quer o curso? É isso? Lá no meu link da bio, tá? Quando você tiver lá na minha bio, aí lá já tem o link para você adquirir o curso. Se não, me pede no direct que eu mando para você, tá bom? Então, nesse curso Resgate da Sobrecarga, você vai ter orientações de como abandonar esse estilo de vida. Você vai ter 4 e-books de bônus, você vai ter mais 5 aulas bônus de inteligência emocional. E todas essas aulas que eu faço nas segundas-feiras, ao vivo, aqui no Instagram, fica salvo somente lá na área de membros do curso, tá? Se por ser R$ 97,00, um curso muito acessível, né, para qualquer pessoa, e vai fazer muita diferença na sua vida, tá? Alice, o livro tem na Plenitude, tá? Na livraria Plenitude. Se você mora em Rio do Sul, pede para mim no direct para a gente combinar, porque eu tenho 10 livros aqui comigo que eu posso vender aqui, né? Daí não precisa pagar o frete, tá bom? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser tirar alguma dúvida, pode perguntar. Não esqueça, gente, de entrar no grupo do WhatsApp, porque todas as informações eu coloco lá, tá? Ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente encerra. Eu vou encerrar aqui na área de membros do curso, e aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo para você, tá bom? Então, estamos encerrando essa aula a respeito das personalidades. Se você está na área de membros do curso Resgate da Sobrecarga, dentro do módulo e-books, você tem ali o e-book Vamos Falar Sobre Você. Esse e-book vai explicar de forma detalhada a respeito das personalidades, tá bom? Muito obrigada a você e até a próxima aula, onde nós vamos dar continuidade aqui do livro Jesus Não Chamou Você Para Isso. Deus abençoe você e até mais.